Lê aí, Diácono Luiz. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Glória a Deus. O que é que eu quero dizer com esta palavra nesta noite aqui, nessa madrugada, né? Porque já é 12h30, né? Eu vou apenas usar 10 minutinhos. 12h30. 10 minutinhos, amém? Amém. Vocês concordam comigo? Me ouvir 10 minutos? Amém. Amém. Então vamos lá. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Bartimeu, ele era um homem que estava, na realidade, no caminho certo. Mesmo que aos olhos humanos, ele estava no caminho errado. Ele tinha um discernimento e tinha um ouvido bem abusado, né? Ele não ouvia, mas ele não via, mas ele ouvia. E muita gente falava ali com certeza sobre a cerca de Jesus, né? E ali, à tardezinha, ele tinha sempre alguém que levava e à tarde ia lá pegar ele para levar para casa, né? Ele era uma pessoa que estava ali para pedir esmola, para se manter a seu pai e sua mãe, né? A casa que eles moravam era de aluguel, segundo alguns historiadores, chegou a dizer que eles tinham perdido tudo, não tinha nada. Bartimeu, na realidade, ele não tinha nascido cego, né? Ele nasceu como criança, ele nasceu vendo. Só que, por causa do setor geográfico, lá era um lugar que ali era um deserto que foi feito ali, aquela cidade. Era uma cidade que, na época de poeira, de muito vento, entrava nos olhos das crianças, e uma boa parte das crianças, cada 1000 crianças que nasciam ali naquela região, aproximadamente uns 10% das crianças ali perdia a visão. Por causa da poeira, que existia muita poeira ali. Então, trazendo para os dias de hoje a tal da cataraca, né? Que se chama cataraca, né? Hoje, né? A remela, criava muitas remelas nos olhos das crianças e as crianças chegavam a perder a sua visão. Então, assim, ele chegou a perder a sua visão. Só que ele tomou uma posição dele ficar ali na beira do caminho, pedindo esmola, e por muitos anos ali, aproximadamente durante 20 anos, ele estava ali, naquela situação. E segundo a história, diz que aquela capa que ele tinha era uma capa, a única riqueza que ele tinha, de valor, algo de valor que ele tinha na vida dele, era aquela capa que protegia ele do calor, do frio, da chuva, né? Apesar que ali era difícil ter inverno, ter chuva, era um lugar muito quente, era o deserto, era uma cidade que tinha sido feita ali no deserto, e ali aquela cidade, ela chegou a ali ficar na entrada da cidade, todos aqueles que eram aleijados ou cegos, para ficar pedindo. E todos que entravam para visitar aquela cidade, né, tinha que deixar ali uma esmola. E ele tinha 2 cumbucas. Um era para colocar a prata e o ouro, o cobre, né, que era a moeda, o dinheiro daquela época, né, que não valia tanto hoje. Eu fui ver lá para o Dodô, essa semana eu passei lá em Dodô, não sei se vocês conhecem, né, e Dodô, ele disse que 1 grama de ouro 18 está custando agora R$1.000. Então hoje, para fazer uma aliança hoje com 3, 4 gramas, hoje é uma lapada de dinheiro, né? Para pegar dois, tá por R$1.000 agora, hoje 18, sabe? O Dodô, ele faz uma aliança com 4 gramas, só R$4.000, só uma. O par dá R$8.000. Então, para casar hoje tá difícil, né? Aí tem que usar aliança mesmo Michelin, mesmo ou fantasiado, ou dessas assim, amarelinhas aí, pintado. Parece com ouro, mas não é ouro, né? Moeda antiga é mesmo que ouro. É o sidão de aço, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Naquele tempo não valia nada. O ouro e a prata, todo mundo tinha ouro e prata, os pobres, principalmente os pobres, porque se você for observar, eu conjecturando aqui, eu posso fazer aqui uma pequena conjectura, né? Colocando aqueles pobres lá do Hebreus, né? Que saiu lá do Egito, que quando juntaram ali as joias, os brincos, o anel, tudo que aqueles escravos tinham, fizeram um bezerro de ouro que pesou muitos quilos ali, aquele bezerro, né? Alguns dizem que ele chegou a pesar meia tonelada, né? 500 quilos, né? Aquele bezerro chegou a pesar, né? Outros dizem que era 300 quilos, não sei. Eu só sei que o bezerro era um pouco meio pesado, né? Foi misturado ali, porque se você misturar, o doutor disse, se misturar prata com ouro, 2 gramas de prata e 2 gramas de ouro fica mais barato. Ele disse que faz a R$600. Então, assim, o que eu quero dizer para você nessa noite? Que não importa que se está misturado ou se está puro, o que importa é a posição, é a forma que você está para receber as bênçãos de Deus. Ali as pessoas ali estavam ali para proteger ele e demais outros que estavam ali, né?
porque era ali uma necessidade, era uma lei estabelecida pelo governo daquela época, que ali aquela capa, né, segundo alguns historiadores, aquela capa era uma capa que era uma espécie de um avará, né? Era uma espécie assim, que quem tivesse assim, que entrasse e visse aquela pessoa com a capa, ali era uma ordem que foi dada ali, né, pelo governador ali, que aquela pessoa, era obrigatório aquela pessoa ser abençoada por alguém tinha que abençoar aquela pessoa. Então era tipo uma espécie de um pedaço, né? Você tinha que passar e abençoar aquele mendigo. Então era assim que vivia, que sobrevivia, né? Que vivia sobrevivendo ali aquele cego Bartimeu. Então ali chegou um momento ali que quando o cego ele ouviu um barulho, eu acho que meio pentecostal, pensou na minha concepção espiritual, que aquele povo ali vinha cantando bem aquela música, não, podia ser essa ou podia ser outra, eu não sei, mas penso eu estou só apenas aqui fazendo uma pequena analogia, né? Quem não sabe que vinha ali aquela turma andando com Jesus, aquela grande multidão, cantando aquele louvor assim, ó, glória, glória, aleluia, né? Aleluia. Né? Glória, glória, aleluia. Eu não sei se era esse louvor, eu só sei que o povo vinha cantando, porque aonde Jesus andava, meu irmão, tinha alegria. Aleluia. Aonde Jesus andava não existia ninguém triste chorando. Quando vinha alguém que estava ali chorando, Jesus chegava ali e mandava aquela pessoa calar, como ele fez com a viúva, né, que morava na cidade de Naim. Mulher, não chores. E aquela mulher, né, parou de chorar. Quem está com Jesus, as lágrimas nossas é enxugada por ele. Então o que a gente temos que fazer é o quê? É ir descansar no Senhor. Bartimeu ouvindo, né, um barulho, uma pisada estranha, diferente, ele perguntou quem está passando aqui. E aí, concluindo já agora, viu? O que tá em 7 minutos e meio agora, né? O que acontece? Bartimeu perguntou quem está passando por aqui. Aí lá vinha alguém. Foi Jesus, é Jesus que está passando, meu irmão. Aí diz a Bíblia, não sou eu que digo, está escrito, né? Em Marcos 10, da partir do 46, né? Até o 52, né? Do 43, né, mais ou menos? A partir do 43, né? Até o 52, né, mais ou menos? 46, né? Que ele começou, né? A gritar mais alto, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali, uma almofadinha, né? Aqueles que é metido a crente, a um demais, né? Muito religioso. Cala essa tua boca, rapaz. Você está incomodando o mestre, ele está passando. Para de estar incomodando aí, rapaz. Né? Eu estou aqui conjecturando, mas é mais ou menos assim, né? Está escrito aí de uma forma, eu estou falando uma linguagem assim, bem atualizada para vocês entenderem. E ali as pessoas ali não ficaram zoando ali, né? Pedindo para que Bartimeu se calasse. A Bíblia diz que aí Bartimeu aumentou a voz. Aí aquele Bartimeu disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante, irmão, que a pessoa que mandou ele se calar. Olha que revelação. Aí eu entro agora na revelação, já fechando aqui, viu, com chave de ouro. Aí o que aconteceu? No momento que Jesus ouviu ele falar pela terceira vez, Jesus pede os mesmos que pediu ele se calar. Evangelista Luiz. O mesmo que pediu para ele se calar, Jesus mandou ele ir lá. Diga lá, vá lá. Pegue ele, traga ele até aqui. Amém? É o que vai acontecer, meu irmão, nesses dias, com aqueles que têm promessa, que têm chamada. Aqueles que estão tentando te barrar, lhe parar, fechar as portas, falar por trás, porque não tem coragem de dizer na sua cara o que você... Porque, meu irmão, falar de bom da gente, falar da gente, primeiro, é até bom, meu irmão, sabia disso? Porque a gente fica famoso. Imagine se as pessoas parassem de falar de Valdomiro. Porque quanto mais fala daquele homem, mais o ministério daquele homem cresce, rapaz. Nas redes sociais. Você já parou para ver como é? Porque a detona mesmo, coitado, bota para descer. Mas quanto mais fala, mais ele cresce. Mais as pessoas se levantam, mais as pessoas estão lá. Então, assim, meu irmão, Jesus pediu, vá lá, traga ele até aqui. Penso eu, meu irmão, na minha concepção espiritual. Isso aqui a gente entende por revelação. Que o mesmo que pediu para Bartimeu, né, ficar calado, foi o mesmo que foi lá para dizer que Jesus estava chamando. Chegou lá, disse, você, ei, vem cá, o mestre está lhe chamando. E pegou ele e trouxe ele, botou nos pés de Jesus. Ele poderia, na hora que Jesus pergunta ali, Bartimeu,
o que é que tu quer, meu filho, que eu te faça? Bartimeu poderia ter pedido uma cesta básica, sim ou não? Bartimeu poderia ter pedido uma casa para morar, né, para sair do aluguel, sim ou não? Porque a tesouraria, Jesus, meu irmão, ele não era, o povo disse que Jesus era pobre, ele não era pobre não, pai. Tinha dinheiro, tinha tanto dinheiro que Judas roubava de Jesus o tempo todo. Porque pensa no ladrão que era aquele tal de Judas, tesoureiro que Jesus botou. Ele tirava dinheiro dali, meu irmão, da cumbuca, viu? Ele tirava, Jesus roubava. Ali era roubado por Judas, roubava Jesus. Aí o que que acontece? Tesoureiro ladrão, né? Como tem muito por aí, viu? Deixa quieto. Então o que que acontece? Bartimeu, ele olhou para Jesus e só disse, Senhor, eu quero ver, eu só quero ver. Jesus, Bartimeu não pediu riqueza, Bartimeu não pediu dinheiro, Bartimeu não pediu cesta básica, Bartimeu não pediu uma casa, Bartimeu só pediu uma coisa, Senhor, eu só quero ver. E a Bíblia fala que Jesus disse, segundo a sua fé, veja, né? E a Bíblia fala que ele pega a capa e lança para trás e segue Jesus. Glória a Jesus. Aquela Amém. capa, ela simboliza tanta coisa. Aleluia. Eu não vou entrar nesses métodos aqui, porque o tempo de Deus já chegou, né? Mas simboliza muitas coisas a capa de Bartimeu. Uma outra hora eu trago sobre isso. Para falar só apenas sobre a capa de Bartimeu. Uma vez eu fui falar sobre a capa de Bartimeu, eu falei 7 tipos de coisas que significa a capa de Bartimeu. Levei mais ou menos uns 30 minutos para explicar e aplicar, e foi uma benção. Uma pregação falando só sobre a capa. Dá para pregar bem, meu irmão, só sobre a capa de Bartimeu. Mas eu digo a você, se você está com a capa, se a sua capa não é uma capa de hipocrisia, se a sua capa não é uma capa da mentira, uma capa de prostituição, uma capa de engano, de falsidade, né? Se a sua capa é de proteção, é de amor, se a sua capa é de perdão, de humildade, de compaixão, de empatia, se a sua capa é de mansidão, de humildade, se você tem uma capa que perdoa, se a sua capa te protege, todo mundo vai querer a capa. Aleluia. Ninguém quis a capa de José. José só cabia nele. E os irmãos nenhum, a capa de José não cabia em José. Amém. Não vai caber aquilo que Deus te deu, meu irmão. Só cabe para você. Aquilo que Deus ele faz sobre medida, meu irmão, para você. Ele não faz para outra pessoa usar de jeito nenhum, porque ninguém ficou com a capa de José, nenhum dos irmãos ficou com a capa de José. Ninguém quis aquela capa de Bartimeu. Bartimeu jogou a capa lá para trás. A capa da desgraça, a capa da miséria, a capa do desengano, da perca, daí, né? A capa da decepção. Eu só abri esse leque para dizer isso aqui, vai passar a noite, deixa quieto. É essência, né? Eu vou parar por aqui. A capa da proteção, né? A capa, tem a capa sobre amarelo, né? Tem a capa, tem a capa da hipocrisia, a capa da justiça, né, de Deus, mas da injustiça, da espada, né? Porque nós livramos da espada do homem, nós livramos da espada da consciência. Glória! Porque todo hipócrita não tem consciência não, meu irmão. A espada da consciência, mas a espada da justiça, ninguém consegue escapar. Ninguém consegue escapar. Então, Bartimeu seguiu Jesus. É isso que nós temos que fazer, meu amado e minha amada. É isso que devemos fazer, é levantar a cabeça, é não ouvir alguém dizer pare. Não é tempo de parar, meu irmão. Não é tempo de encostar a ferramenta, né? Porque vai findar, se você encostar, a ferramenta enferruja, né? É tempo de você amolar ela mais. Como é que a gente amola? É vigiando, é tendo prudência, é ter amor, humildade, compaixão, misericórdia, Aleluia. amolar, né? Você tem que amolar, jejuando, orando, vigiando e cuidando bem da sua casa e dando bom testemunho. Jesus. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Amém. A gente para cá em paz, Jesus. Guarda essa família aqui, nessa casinha, Pai. Guarda essa família em casa, Deus. Abençoe cada gente que vem essa noite de Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. 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 E a vitória é nossa. É nosso, Jesus. E se Deus é por nós, agindo Deus. Amém. Erraram. Tem que ver amém. O sangue. Sempre eu gosto de usar aquela palavra de João 3,30. O que importa é que eu diminua
e que ele cresça. Eu quero aqui deixar apenas um versículo da palavra de Deus, que encontra-se no livro de Salmos 37 e o verso de número 23, 24 e 25. Amém? Preste bem atenção aqui o que o salmista falou, viu? Amém? Os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Mesmo que ele caia, não ficará prostrado por muito tempo, pois o Senhor o colocará em pé e fortalecerá e segurará com as suas fortes mãos. Eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo, e nem a sua descendência a mendigar um pão. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu venho passando por uma situação aqui com as obras. Eu peço que os irmãos orem comigo. Quando eu vou para a Bíblia, né, que eu vejo o que Jesus passou, eu me alegro. Porque nenhum de nós consegue agradar a todo mundo. Nem Jesus agradou a todos. Jesus, por 30 anos fora de Nazaré, quando ele chega, que ele usa o livro do profeta Isaías e senta na cadeira do meio, que não era para sentar, ali teve um zum na congregação, ao ponto de expulsar o próprio Jesus dentro da igreja. Os irmãos ali não queriam mais nem ver ele. Ele foi rejeitado na sua própria cidade, rejeitado pela família e pela congregação. Jesus, ele foi perseguido, ele foi mal compreendido. Até o profeta, para encerrar aqui agora, viu? Até o profeta Samuel, na hora que ele recebe as 3 unções, né, que foi para sacerdote e juiz da cidade, quando ele chega para ele ser reconhecido a profeta, ele pagou o preço. E não foi um preço muito bom, não. E ele ficou firme, né? Creu na chamada, porque é isso que nós temos que crer, é naquilo que você tem certeza do que você tem para dar. Não é você parar para pensar o que os outros pensam de você, porque aí você vai parar de viver. E aí é uma janela aberta até para ficar oprimido, deprimido, até pegar depressão. Né? É perigoso, né? A ansiedade, né, ela tem que ser controlada. Tudo que nós planta, a gente colhe. Amém? Então nós temos que fazer como Paulo falou. E aí eu deixo esse último versículo aqui para dar o nó, para fechar com chave de ouro. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Permaneça firme naquilo que foi chamado. Aleluia. Então, se você foi chamado por algo, né, para agradar a Deus, às vezes você pode até não agradar o homem, mas o que importa é fazer como Jeremias falou, né? O que importa é agradar a Deus do que agradar o homem. Amém? E é melhor nós obedecer do que sacrificar. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém?
Diga, breve estarei aí, Breve estarei aí, louvando ao Senhor louvando ao Senhor, em todas as igrejas. todas as igrejas. Amém. Obrigado pelas orações. Obrigado pelas orações. Cara, o dízimo, se você lê a Bíblia, se você é cristão, você tá ali na igreja e você lê o dízimo não é para os dias de hoje. É totalmente fora. Todos os pastores que estão coletando dízimo, crescendo suas igrejas, tendo aí carro de 500 mil, eu não estou falando mal do evangelho, pelo contrário, o verdadeiro evangelho é você ajudar o seu semelhante. Jesus diz, os mandamentos se resumem em 2, amarás a Deus sobre todas as coisas, se você ama a Deus, a ti mesmo. Acabou. Então assim, esse pressuposto de dízimo, de coletar, você não chega ali, você não vê, na maioria dos casos, não estou generalizando, alguém chega a dizer bem assim, vamos ajudar algum irmão da igreja com a conta de água, de luz, de energia, e tem o caso oposto. Eu já vi relatos da irmãzinha que era 30 anos na igreja, e aí o pastor deixou de dar a cesta básica dela, lá eu não vou mais não, porque não estão me ajudando. O ser humano é ingrato, né? A gente sabe, mas quando a gente fala de dízimo, o dízimo não é nova aliança. Jesus não recolheu dízimo, Jesus não estipulou 10%, isso era uma cultura, inclusive, pagã, não era só do costume cristão, hebreu, judaico, todas as culturas dos povos antigos separavam 10% para os seus deuses, para as suas divindades, e isso aí veio se alastrando. Onde é que realmente existiu essa questão do dízimo? Qual é o fundamento do dízimo? Exatamente. Quando a primeira vez que o dízimo apareceu, qual foi a justificativa que deram? Isso aqui é para quê? O primeiro relato de dízimo que a gente tem foi quando uma figura misteriosa da Bíblia, chamada Melquisedeque, significa, na etimologia da palavra, rei de Jerusalém, ele aparece para Abraão, que foi o primeiro patriarca, que inclusive até outras religiões consideram ele, o islamismo, por exemplo, vem do mesmo berço. Ele apareceu ali quando Abraão ganhou uma guerra com 4 ou 5 reis. Então, ele pegou os despojos de guerra daquilo que ele ganhou e ele decidiu, no coração dele, dar os 10% para Melquisedeque. Lembrando, essa foi uma oferta de bens, mas nenhum outro relato na Bíblia de bens. Aí os pastores fazem, Malaquias 3:10, que é um verso famoso, roubarás o homem a Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus precisa do seu coração, da sua honestidade, da sua intensidade de ajudar o seu semelhante. Então, por isso que você perguntou, você é cristão? Cara, eu sou o cristão da Bíblia, não sou o cristão de um sistema religioso que inclusive defrauda a Bíblia em prol de um crescimento fiduciário. Está na lei. Quem sofre com diabetes tem direito a pelo menos 3 benefícios no INSS: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC-LOAS. Cada um vai precisar cumprir requisitos. Para ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a pessoa precisa ter contribuído para o INSS por pelo menos 12 meses e ter ali a qualidade de segurado. Já no caso do BPC-LOAS, basta que ela seja de baixa renda e tenha inscrição no cadastro único. Nos 3 casos, ela vai precisar de documentação médica que ateste ali as limitações e a incapacidade para o trabalho. Você já parou para pensar como é que uma igreja de Cristo funciona de verdade? Você já parou para pensar que tudo que nós aprendemos é o que o pastor ensina? Você já parou para pensar que a maioria dos pastores não quer que você leia a Bíblia da maneira correta, sistematicamente, né? Não pode se aprofundar nas questões culturais, né? Geográficas, né? A geografia ela é importante, história das fundações dos templos, né, de muitos ditadores, pastores, presidentes que levantou, que criaram suas próprias convenções, distorcendo, aplicando um evangelho prostituído, adulterado, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Você já parou para pensar que quando você começa a ver os erros, eles fecham a porta para você? Graças a paz a todos. Um dos meus seguidores fez uma pergunta para mim: pastor, se é proibido beber vinho, ou cerveja, ou cachaça, né? Porque na Bíblia não tem proibido nada disso. Por que Jesus transformou a água em vinho? Uma boa pergunta, né?
Se Jesus tivesse transformado a água em vinho fermentado, ele teria pecado. O vinho que ele transformou ali a uva, a água, né, em um vinho, era um vinho não fermentado. Você está entendendo? Naquela época existia 2 tipos de vinho. Existia o vinho não fermentado e o vinho fermentado. Por quê? Porque se aonde há o fermento, né, até o pão era sem fermento. Então, colocou o fermento, passa a não ser um pão para a Santa Ceia. Entendesse?